escolha do filme da Guerra do Fogo, ela acontece no contexto de uma disciplina, né, na graduação em nutrição do Instituto de Nutrição da UERJ. É uma disciplina que trata de alimentação, saúde e cultura, né? Então, o filme apresenta um primeiro momento, né, a chegada, né, da organização da alimentação em alguns agrupamentos humanos, né? São os primeiros passos de algo ligado a uma alimentação mais sistematizada, né? Se nós partimos de um primeiro momento onde somos caçadores e coletores, né, e num segundo momento vamos começar a cultivar, plantar, domesticar animais e organizar alguma produção em cima da alimentação, né, o filme ele mostra um pouco essa passagem de algo mais ligado a uma dimensão animalesca, aonde não tem a cultura não está presente, né, tem um grupo, né, no filme que já tem alguns traços de cultura, né, já delimitados, e um grupo intermediário que faz a ponte entre esses dois grupos. Então, o filme apresenta o começo da humanidade, né? Ele pega atores que não têm diálogo algum no filme, diálogo numa língua conhecida, né? São grunhidos, são apenas sons que são emitidos para a comunicação, então ali também não tem uma linguagem estabelecida, né, nos padrões que a gente conhece hoje. Então o começo do filme, ele apresenta grupos distintos que têm essas características. Um ligado à animalidade, que está totalmente... que ele come cru, ele come carne humana, ele devora os animais de uma forma, né, animalesca, praticam canibalismo, né? E na outra ponta, mais ao final do filme, tem um grupo que já tem utensílios, já tem uma produção, já tem plantação, já tem organização social, já tem uma liderança bem estabelecida, já tem algo ali e já tem armas para defesa, já tem estratégias de defesa na organização das cabanas. Então, assim, é quase que uma passagem de o ser humano, né, do símio, do animal para o humano, né? Ali você vê isso muito, muito claramente no filme, né? E a trajetória do herói principal, do personagem principal, né, ele pertence a um grupo que está nesse meio de campo, está nesse meio de caminho, e eles têm o domínio do fogo, né, conseguem controlar o fogo, mas não conseguem produzir o fogo. Então, a luta deles é para manter a chama acesa, literalmente, né? E esse outro grupo mais desenvolvido já tem os recursos, já tem tecnologia, já tem equipamento, por mais rudimentar que seja, ele já tem o equipamento para produzir o fogo. Então, o filme fala, na verdade, de um humano no estágio animal que vai se tornar um humano que domina uma tecnologia. Eu acho interessante a gente pensar nessa fase animalesca como uma ideia de natureza. Sim. Né? Uma ideia de natureza em que vive-se um presente permanente. Não há passado, não há como pensar o futuro, não há como planejar o futuro, porque esse momento animal, ele não permite a imaginação e a construção de recursos para um futuro distante. É um presente permanente. É puro instinto, é sobrevivência instintiva. Você mata para comer, colhe, come e não pensa, né, no inverno, na produção, no estoque, um grupo que já tem um processo de agricultura mais desenvolvido, tem formas de coleta dos produtos, tem, né, uma forma de estocar esses produtos, já começa a produzir utensílios para preparar esses produtos. Então já é um outro estágio, né, de civilidade, de civilização que está em curso ali, e a comida, ela é a questão central. Ela permite fazer essa passagem
do animal para o humano, né? O animal que come cru e o humano que cozinha, processa, organiza, estoca, guarda, né? Ele já é um outro, né? já é uma outra etapa do processo. E a etapa, quer dizer, esse processo, ele não é um desenvolvimento uniforme e linear, né? Ele não vai num crescendo que um grupo vira outro grupo, que vira outra coisa, que vira outra coisa. Não, o que o filme mostra é que são processos descontínuos, onde alguns grupos estão mais desenvolvidos, outros estão menos desenvolvidos, outros estão intermediários, e esses grupos eventualmente se encontram e entram em conflito. E para sorte nossa, o Sapiens foi mais hábil e conseguiu sobreviver e conseguiu se sobrepor a esses grupos mais primitivos. Até por ter um nível de organização melhor, capacidade de abstração maior, ele consegue pensar em armas mais eficazes, armas que atingem o inimigo a uma certa distância, ele já prevê um ataque, então já criam situações de defesa, criam edificações, criam fortificações, né? Então, a capacidade de abstração, ela está diretamente ligada a essa capacidade de organização da sociedade e o que foi fundamental nessa história toda, que foi a possibilidade da agricultura. A agricultura é que permite o agrupamento assim, se você tem um grupo de caçadores e coletores, você tem ali 10, 20, 30 pessoas, que seja, né? Para você manter um grupo de 300, 400, 500 ou 1000 pessoas vivendo juntas, você tem que ter uma habilidade de plantar, colher, estocar, produzir. Aí você já tem uma necessidade de uma organização totalmente diferente, que já não é mais apenas a sobrevivência instintiva, já não é mais instinto, aí já é pensamento. Aí já entramos no âmbito da cultura, aí já entramos no âmbito da organização social, né? Aí já começa a supor que naquele grupo mais desenvolvido tem uma possibilidade de religião, de simbolização, de abstração, que aquele primeiro grupo não tem. Nessa passagem de uma dimensão animal para uma dimensão humana, né? Uma metáfora boa para explicar isso e para trabalhar com isso é a relação do cru e do cozido, né? Que é a passagem de um sujeito que ainda não domina a tecnologia para um sujeito que já constitui alguma tecnologia. Então, como você vê essa passagem? Que autor que você utilizaria para pensar isso? Eu acho muito interessante pensar isso tudo como processo, né? Acima de tudo como processo, e como você já tinha colocado antes, nada linear e um dado momento em que uma coisa se transforma na outra, mas um processo dinâmico, com idas e vindas, com possibilidades diversas, né? E um autor que trabalha isso com primor é o Lévi-Strauss, quando ele vai falar para a gente do cru e do cozido. O cru como esse mundo da natureza, da animalidade, da pré-história, desse presente eterno, da sobrevivência, da comida e do sexo, da perpetuação das espécies, e posteriormente a cultura, aquilo que é cozido e que só pode ser feito na medida em que esse ser consegue imaginar um futuro, pensar um futuro, simbolizar, valorizar e seguir modificando a sua vida e a daqueles outros seres que estão ao seu redor. Domina a natureza em algum grau, constrói uma humanidade que é capaz de fazer arte, que é capaz de se letrar depois, de expressar seus pensamentos sobre a vida e de construir uma vida nova. E uma coisa que é interessante no filme também é que aqueles animais, se podemos chamar assim, somos nós. Até hoje nós nos sentamos em volta do fogo, até hoje nós fazemos o churrasco no fogo, na brasa, nós fazemos o luau na praia, fazemos o fundir, a lareira no inverno. O fogo, ele exerce um fascínio também, ele tem um poder de agregação, né, uma coisa é o fogo usado como uma tecnologia para processar o alimento,
né? Outra coisa é o fogo usado para agregar pessoas. O fogo também congrega, né? Ele também agrega, ele também, né, ele junta pessoas. Então é uma outra, né, não deixa de ser uma tecnologia também, não deixa de ser uma forma, né, do humano se organizar. Assim, já não é mais o sujeito sozinho, disperso no mundo, no eterno presente. São pessoas que estão, constroem abrigo, constroem casas onde ele pode ter o fogo dentro da casa, ele se protege, né? Se pensar a caverna como a primeira morada, ele leva o fogo para as outras moradas, né? Para onde ele vai, ele dá um jeitinho de colocar o fogo ali, porque não só ele serve como a tecnologia para processar o alimento, mas a tecnologia para proteger ele do inverno, do inimigo externo e de fazer até um jantar romântico, né? Então o fogo está aí até hoje, né? E presente como alguma coisa que estimula a imaginação. Olhar para o fogo, pensar, o que é isso? O que isso representa? Da onde isso vem? São questões interessantes que talvez, né, algumas teorias nesse sentido, talvez tenham estimulado o próprio desenvolvimento do corpo biológico, não é? E é muito interessante pensar que até bem pouco tempo atrás a única tecnologia que nós tínhamos para cozinhar era o fogo. O forno elétrico é alguma coisa muito recente, mais recente ainda o forno de micro-ondas. Esse sim, uma tecnologia absolutamente diferente do aquecimento pelo fogo. O que não exclui o fogo tradicional. Até hoje estamos lá ainda, né? A melhor carne ainda é na brasa, né? Não é no micro-ondas. Se não chamar os amigos para um churrasquinho no micro-ondas, não vai rolar.